Boa noite a todos que estão nos assistindo através da mídia. Que Jesus nos abençoe mais uma vez, para que estudemos o Evangelho, para um esclarecimento maior, pois sabemos a dificuldade que temos muitas vezes de interpretar as parábolas de Jesus. Mas para isso vamos cerrar os nossos olhos, vamos pedir primeiramente que cada um coloque a sua aguinha para fluidificar, para que Dr. Bezerra possa, na hora que forem tomar os passes virtuais, ele possa estar ali aplicando o seu benefício, o seu magnetismo espiritual, para que cada um receba de acordo com a sua necessidade as bênçãos dos nossos amigos da espiritualidade. E assim, vamos cerrar os nossos olhos, vamos nos ligando profundamente ao nosso Mestre Maior e pedir a Deus, Pai Todo-Poderoso, ao nosso irmão maior, a Bezerra de Menezes, o patrono desta casa, pedir o amparo e a sustentação, para que nesta noite possamos mais uma vez esclarecer a nossa mente, para podermos colocar em nossa vida diária todos os ensinamentos que vamos vivenciar nesta noite. E assim, com a prece que Jesus nos ensinou, vamos iniciar o estudo desta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Bom, o estudo desta noite vai ser, através do Evangelho, a parábola dos talentos. Foi uma das últimas parábolas que Jesus deixou para nós no seu momento, pouco antes da sua crucificação. E a gente analisando as parábolas, a gente vê a importância muito grande desta, talvez uma das mais importantes parábolas de Jesus, que vem nos advertir. Então, quando fala nos talentos, sabemos que é tudo uma metáfora, né? Então, falando dos talentos, nós vamos entender que naquele tempo, talento se referia a moedas, e a moedas que tinha valor naquele tempo era o ouro e a prata. A prata era muito mais valiosa do que o ouro. E quando se fala em talento, nós não falamos em apenas uma moeda, duas ou três, não. Jesus dizia em peso, em medida, em quantidade. Então, um talento significava 30 quilos de moedas de prata. Era muito dinheiro. 2 talentos representava 60 quilos de moedas de prata. E os 5 talentos, que nós vamos falar na parábola, representava 150 quilos de moedas de prata. Era muito dinheiro naquele tempo. E o Senhor entrega esses talentos ao seu servidor. A um ele entrega 5 talentos, a outro ele entrega 2 talentos e a outro ele entrega 1 talento. E ele sai para uma viagem muito distante. E aí, voltando depois de um certo tempo, ele volta e vai prestar conta com seus servidores. Primeiramente vem aquele que recebeu os 5 talentos. Ele vai: meu senhor, me entregaste 5 talentos, mais 5 eu te dou. Aí o senhor ficou todo feliz e diz: bom e fiel servidor, foste fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entra na felicidade do meu Senhor.
Assim ele foi com aquele que também recebeu 2 talentos. Deste-me 2 talentos, mais 2 eu entrego a ti, Senhor. Bom e fiel servidor. Foste fiel em pouco, e muito te restabelecerei. Entra na felicidade do meu Senhor. E aí ele foi. Chegou a vez daquele que recebeu apenas 1 talento. E aí ele pergunta o que ele tinha feito, ele fala: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifas onde não haveis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu temia, escondi vosso talento na terra. Restituo a vós o que é de direito. Mas o Senhor lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, sabeis que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada empreguei. Deveis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no retorno, eu retirasse com juro o que era meu. Retirou-lhe aquela criatura, deveis entregar todos os talentos, porquanto dar-se tudo aquilo, aquele que recebeu apenas 1 talento, além de enterrar, ele ia perder aquele talento e tudo ele ia entregar para aquele que tinha 10 talentos, que na verdade ele recebeu 5, mas ele multiplicou, ele somou. E aquele outro que recebeu 1 talento, esse servidor inútil será levado às trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. Isso você vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. No Novo Testamento, nós vamos encontrar no capítulo 25 esta parábola. Então agora nós vamos interpretar esta parábola. Se o Senhor entregou de acordo com a capacidade de cada um de nós, o talento 5, 2 e 1 era de acordo com a capacidade, ele já sabia da capacidade de cada criatura. O Senhor representa quem? Deus, nosso Pai Criador. Os servidores são nós, a humanidade inteira. E os talentos é uma representação do que Deus nos concede através das nossas reencarnações. Quando reencarnamos, nós trazemos conosco toda a nossa bagagem, todo o nosso talento. E quando se fala em talento, logo a gente pensa assim, em ser um compositor, um músico, já pensa nessas situações onde realmente são talentos também. Mas não é só isso, é muito mais porque cada um de nós tem talentos para ser multiplicado, para ser adicionado. Então nós vamos pensando em coisas exteriores, em coisas tão, vamos dizer assim, tão grande. E a gente pergunta assim, por que essa desigualdade? Por que o Senhor dá 5, 2 e 1? Por que essa diferença? É necessário essa diversidade. Se não houvesse essas diferenças, não haveria evolução. Se ele desse a todos 5 talentos, a Terra não iria evoluir, nós estacionaríamos. Porque nós não íamos aprender com nada e com ninguém. E o objetivo justamente é esse. Aquele que recebe a fortuna, porque cada um tem o seu talento, e nós sabemos qual é o nosso talento. Nós temos que olhar para dentro de nós e observar qual que é o meu talento, qual que é a minha missão aqui na Terra. E não deixar ela ser entregue às traças ou colocada na terra. Nós temos que multiplicar os nossos talentos. Aquele que recebe o dinheiro, aquele que tem a sabedoria, aquele que tem o dom da palavra, aquele que é uma dona de casa excelente. Então nós temos que fazer tudo com amor, nós temos que adicionar
mais do que nós recebemos. Então nós não podemos nos conformar só com aquilo que nós temos. Nós temos que buscar ajuda para melhorar. Então aquele que é um professor, ele vai ensinar. Aquele que é doutor, ele vai curar, mas tem que haver uma soma, ele tem que fazer com amor, não é com automatismo. Lembra da história de André Luiz? Apenas uma senhorinha, ele atendeu de graça e ainda com mau humor, porque já havia passado o horário da consulta e ele estava estressado, estafado, cansado e ele não queria atender. E a sua secretária implorou: atenda essa criatura, ela não tem condições, ela precisa da sua assistência. Naquele momento em que ele fez esse gesto, ele multiplicou o seu talento como médico, porque quando ele estava lá no umbral, as preces daquela senhorinha resolveu, para que ajudasse as preces da sua mãe, a levá-lo para frente, a mostrar um caminho de evolução. Então é essa multiplicação que nós temos que fazer da nossa vida. Não importa onde estejamos, importa é o que nós estamos fazendo com o pouco do talento que nós temos. E todos nós temos talento. Não dá para dizer, nós temos o hábito de dizer assim, eu não estou preparado para tal função. A gente na Casa Espírita convida muitas pessoas para fazer pequenas tarefas. Às vezes até de colocar água na sala de passes. Às vezes de pedir para alguém colocar as preces nas cadeiras, ou entregar nas mãos das pessoas, ou até dar um passe, ou até dar uma aula. A gente ouve as pessoas dizer, não estou preparado. Nós não podemos nos encolher, nós não podemos ter medo, nós temos que usar da nossa capacidade. Eu posso, eu vou conseguir. É esse o objetivo de nós estarmos crescendo, evoluindo. Quando ele diz aqui na parábola, entra para a alegria do Senhor, foste fiel, porque multiplicamos o pequeno talento que nós tínhamos. Então nós vamos ser felizes, porque entra na alegria do Senhor. Nós vamos fazer parte daquelas criaturas que trabalham na seara do Mestre. Nós vamos ser aquele que é muito dado, muito será cobrado, e quanto mais a gente tem, mais a gente dá e mais a gente recebe. Às vezes a gente dá um passe numa criatura, nós estamos recebendo muito mais do que nós estamos doando. É essa a finalidade, é nós estarmos aprendendo uns com os outros para estarmos multiplicando os nossos talentos, melhorando o nosso conhecimento. E aquele que joga o seu talento na terra, esconde, ele esconde por quê? De medo do teu Senhor. Uma parte é um egoísmo, porque nós vamos entregar apenas aquele talento que nós recebemos, apenas aquilo que nós recebemos. E não é esse o objetivo da nossa encarnação, é estarmos multiplicando. E por que ele fez isso? Por medo? E o que é o medo? Vamos analisar psicologicamente o que vem a ser o medo. O medo é aquele nosso pensamento quando nós vamos fazer uma prova, vamos dizer assim. Nós já vamos com aquela ideia, eu não vou conseguir. Chegamos lá na hora, dá um branco. Por quê? Porque nós já colocamos na nossa mente, eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir. Então a gente fica sempre, eu não consigo, eu não posso, eu vou esperar quando eu aposentar, aí eu vou ter tempo, porque agora eu não tenho tempo. Então a gente está sempre arrumando argumento para não crescer, para não desenvolver, para não tirar do fundo da terra os nossos talentos e colocar nas mãos para colocar em obras. Porque a caridade sem obras, ela é morta, ela não tem valor. Nós temos que colocar mãos a obras e atividade, e fazer acontecer, melhorar. Nós estamos aqui para uma evolução. Tudo faz parte da evolução.
Nós vamos ler para vocês aqui uma mensagem de Emmanuel, do livro Fonte Viva. A lição é de 132, Tendo Medo. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se felicita. Receber mais reduzidas possibilidades de ganho. Contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando medo da ação. Então nós temos medo de trabalhar, porque nós vamos ter problemas no conhecimento, nós não conhecemos aquela tarefa, nós temos medo de enfrentar, medo de servir. Eu sou tão tímida, eu não gosto de falar, eu não gosto de olhar de frente para as pessoas, então nós temos medo. Nós temos medo de ir nas casas das pessoas, como os samaritanos vão, adentrando, levando a palavra do Evangelho, e levando até às vezes alimento. Nós temos dificuldades em servir. Medo de fazer amigos, medo de desapontar. Olha o nosso orgulho. Olha como somos orgulhosos. Nós temos medo de desapontar as pessoas. O que vem a ser isso? Nós temos medo de passar por um ridículo. Mas nós temos que passar por todas as experiências na Terra. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que não conseguimos ainda. Mas se nos der a oportunidade, nós vamos conseguir também. Todo mundo aprende. Todos nós que temos uma inteligência normal, se ela se empenha, ela consegue aprender. Basta que tenha alguém que tenha paciência de ensiná-la. Então nós temos medo de sofrer. Ninguém quer sofrer, mas precisamos, porque isso faz parte do nosso progresso, porque se hoje nós estamos sentindo dores e sofrimento, é porque alguma coisa aconteceu lá atrás. Então, a dor ainda é a nossa professora melhor e maior. Medo da incompreensão. Medo da alegria. Já viu alguém ter medo da alegria? Sim, tem muita gente que mesmo para sorrir, ela não sorri aquele sorriso gostoso, porque ela acha que vai ser vexatório. Olha o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Olha como essas situações de medo está atrelado a todo esse nosso sentimento de orgulho. E o medo da dor, todos temos medo da dor. Tanto da dor física como da dor emocional. Temos medo, lógico, isso é normal. Mas faz parte também do nosso crescimento. E no fim eles dizem, e alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a sua existência. Então não fazemos nada para melhorar a nossa existência. Ficamos ali, aposentamos, dizemos assim, quando eu aposentar eu vou entrar na tarefa espiritual, eu vou colaborar, eu vou entregar a cesta básica, eu vou dar passo, eu vou estudar a doutrina, eu vou fazer um monte de coisa. Chega nesse tempo, nós falamos, amanhã eu vou, depois da manhã eu vou. E com isso nós ficamos sentados no sofá, vendo televisão, na ociosidade, e o tempo urge. E o tempo que nós perdemos é patrimônio divino, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessa o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em camponeses da inutilidade e da preguiça. Porque muitas vezes é isso mesmo, gente. Nós somos inúteis por preguiça. Nós não queremos avançar, nós não queremos aprender. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, eu estou numa fase da minha idade que eu não quero aprender mais nada. Olha só, olha que fala mais infeliz. Se nós vamos desencarnar e continuar aprendendo, como que nós podemos dizer que aqui, encarnados, nós cessamos o nosso conhecimento?
Não existe isso. Nós conhecemos, ouvimos dizer, não conhecemos pessoalmente, mas pessoas com uma certa idade, depois dos 60 anos, entrou na faculdade de medicina, foi ser médico e muitas outras coisas que a gente viu acontecendo. Muitos velhinhos fazendo academia, eles não pararam porque eles estão aprendendo, eles querem aprender, porque nós vamos morrer aprendendo e vamos renascer aprendendo. Nós não podemos esquecer isso, que o aprendizado, ele tanto faz aqui na terra como lá no plano espiritual. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros, e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Olha só, por menor que seja, se você é uma dona de casa, quando você vai fazer o seu alimento, faça com amor, coloque seu amor naquele alimento. Quando você vai servir para os seus familiares, põe uma mesa bonita, coloque os talheres bonitos e sinta, deixe que a criatura sinta aquele sabor, aquele cheiro, aquele aroma delicioso daquele alimento que você preparou com amor. É isso que é multiplicar os nossos talentos. É isso que nós devemos fazer, é estar renovando as nossas atitudes. Não é nos preocuparmos, mas eu sou uma simples dona de casa. O outro lá é um médico, um engenheiro. Que ele seja bom, às vezes ele tem uma capacidade intelectual tão grande e ele não multiplica o seu talento. Ele continua naquela mesmice, ignorando as criaturas mais simples, fazendo as suas consultas, não tocando no paciente, não ouvindo as suas queixas. Quando na verdade nós sabemos que hoje existem médicos que têm conhecimento de que muitas doenças do corpo físico faz parte do processo emocional, das emoções em desequilíbrio. Ele precisa conversar um pouco mais com o paciente. E isso não é só na medicina, em todas as nossas profissões. Um professor, ele deve tratar com carinho os seus alunos, principalmente as crianças. Eles precisam dar atenção. Nós precisamos multiplicar as nossas qualidades, os nossos talentos, para que realmente haja uma renovação e um progresso ao qual é necessário para todos nós. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. E aqui nós vamos falar entre o servo e o Senhor. O Senhor não nos cobra nada, gente. Esse Senhor é a representação da nossa consciência, porque nós temos todas as leis divinas dentro de nós. Nós temos o amor de Deus, nós temos Deus dentro de nós. Então nós vamos acertar contas com a nossa consciência. Então quando nós enterramos o nosso talento, quando fala em choro e ranger de dentes, o que vem a ser? É a nossa consciência nos acusando. Mais uma vez você faliu. Mais uma vez você não conseguiu melhorar nessa encarnação. Então aí vai ter outras encarnações sucessivas, lógico, com ranger de dentes e lágrimas, e muitas lágrimas. Por quê? Porque a culpa é um sentimento muito ruim para todos nós. E a maior parte da humanidade está reencarnado novamente por conta de muitas culpas que nós trazemos. Então nós temos que começar a tirar de dentro de nós essa possibilidade de culpa. E de que maneira que nós vamos conseguir isso? Através do conhecimento. Eu vou contar uma historinha rapidinha. Eu sei que nós temos um tempo bastante curto, mas é rapidinho. Nós lemos um livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Um professor de psicologia positiva dessa universidade fala, leia um livro, gente, é interessantíssimo. Ele é fácil de ler, uma leitura gostosa, e ele só fala coisas positivas, como diz o próprio nome, psicologia positiva. Ele fala que nós temos uma busca incessante do sucesso, mas que nós temos que primeiramente, então a gente pensa assim,
Ah, se eu tiver sucesso na minha profissão, eu vou ser feliz. Ele diz que não, é o contrário. A criatura feliz consegue o seu sucesso. Então, é o contrário, nós temos equívocos na nossa vida. Por isso que nós temos que buscar o conhecimento para que façamos o trabalho íntimo de uma forma correta. Então, em vez de buscarmos o sucesso para ser feliz, primeiro seja feliz. Conheça-te a ti mesmo. Procure ver as suas mazelas, o que você vai ter que mudar em si para você ser feliz e buscar o sucesso. Porque ele diz que uma criatura que é feliz, ela contagia mais de 1000 pessoas ao seu redor. Olha que interessante. Da mesma forma, o negativo, né? Da mesma forma, a criatura que só vive se lamentando, que vive sofrendo, que só fala em coisas ruins, ela também atinge as pessoas que estão ao seu redor com seu negativismo. Então, vamos buscar conhecimento para sermos felizes, para buscar o sucesso na nossa vida. A partir do momento que a felicidade bate em nós, através do conhecimento, nós vamos encontrar o sucesso, seja em qualquer profissão, qualquer talento que tivermos, e todos nós temos, para aplicá-lo em favor dos nossos próximos, do nosso próximo que estão ao nosso redor. Sejamos felizes, espalhemos essa felicidade para todos que nos cercam. Que Jesus nos abençoe mais uma vez. E assim nós vamos cerrar os nossos olhos para podermos fazer as vibrações da noite de hoje. Vamos pedir aos encarregados das vibrações que leve essa melhor energia que existe dentro de nós, esse potencial magnético, que leve onde houver dor, seja nos hospitais com os nossos irmãozinhos sofrendo da Covid, de câncer, seja nas UTIs, seja para os médicos, para dar força, coragem, resignação e paciência para os enfermeiros e médicos, para que eles façam o seu trabalho com amor. Vamos vibrando pelos nossos velhinhos abandonados pelos seus familiares, num asilo, ou até mesmo no seu lar, mas abandonado ali no seu leito de dor. Vamos vibrando pelas crianças, aquelas que estão subjugadas pelo ser humano, pelos adultos. Vamos vibrando pelos cegos e mutilados, pelos desabrigados, pelos encarcerados, pelas criaturas que desencarnam nos acidentes e nas guerras e não têm conhecimento espiritual. Vamos vibrando ainda pela paz do mundo, pela ordem social do nosso país, para que os nossos governantes possam governar com amor, com justiça e com respeito. Vamos vibrando ainda pelos nossos amigos e também aqueles que se dizem nossos inimigos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Vamos pedindo licença ao Mestre para podermos vibrar pelos nossos familiares que ficaram em nossos lares e por nós mesmos, que tenhamos a humildade de reconhecer onde temos que nos modificar e assim a cada dia nos tornarmos um pouco melhores do que fomos ontem. Obrigado, Senhor. Obrigado a toda a espiritualidade amiga que esteve conosco nesta noite. E que Jesus nos abençoe mais uma vez. Que assim seja e graças a Deus. Agora passemos para o passe virtual. Passe virtual. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Rogue também ao seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Oremos com Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos temos ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente. Sentindo-se leve, sem o peso dos sofrimentos que se foram, você recebe agora, suavemente sobre o corpo e a alma, a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino refresca o seu espírito, acalmando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. O sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Nesse momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam a sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolhe as pétalas coloridas que penetram no seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e derrama sobre você. Banhada em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus. Ele te pergunta: me chamaste? Estou aqui. O que queres de mim hoje? O que precisas? Peça, meu filho. Peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que lhe afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora conto com a tua fé e a tua confiança em mim, para auxiliar na solução dos teus problemas. Vai em paz, te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Crede em Deus, crede também em mim. Não turve o vosso coração e nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a fé. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. Respire pausadamente e agradecido. Obrigado, Senhor, por esse dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu o desejas. Assim seja.